Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência de acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem que se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai,
sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
Glória a Deus. Que venha sobre nós o Espírito Santo para aquecer nossos corações, para nos direcionar, para nos trazer refrigério, consolo, né, um novo ânimo para a gente continuar. Quero agradecer aí a presença de todos. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Rodrigo, minha mãe, Daniele, Rodrigo Trotti, um abração para esse pastor querido, tia Bizinha, Nice, Marco Aurélio Patrícia, Xana Costa, Ana Barbosa, minha prima Silvana, Lourdes Gonçalves, Joaquim Alves, Bruno, Sueli, Gilson, Isabela Azevedo, Lara Santana, Ricardo Lira, Douglas, que está lá na Inglaterra. Que bênção estar aí com todos vocês. Não sei se eu falei o nome de todo mundo. Tem gente que aparece na sala de vídeo lá, que é efeito do compartilhamento da Daniele, e eu não consigo ver aqui, mas mandar aí um abração para todo mundo e aproveitar que a gente está junto nessa noite para mais uma vez a gente orar. É algo que a gente repete, mas tem uma ação diferente e complementa aquilo que a gente fez ontem. A gente continua nessa jornada de oração, porque a oração vai abrindo o nosso entendimento, vai abrindo o nosso coração, vai dilatando o nosso coração para a gente receber o Espírito Santo. É preciso que a gente prepare o ambiente para que a gente, ao receber a semente, ela possa encontrar um solo favorável para que haja na nossa vida frutificação, para aquilo que a gente fizer venha ter o efeito da manifestação do poder de Deus. Amém? Pai, eu quero orar, seu Deus, em favor do Márcio, que está no hospital com o Covid. Nós o batizamos e agora ele está numa situação complicada, Pai. Que o Senhor possa abençoar a sua família, possa abençoar a vida dele, traz cura. Nós queremos orar também em favor do Henrique, que ontem, ao descer da escada, ali quebrou a perna. Situação complicada num tempo tão complicado. Oramos também pela vida da Laurinha, que com apenas 12 anos está com síndrome do pânico. Assim como ela, outras famílias estão aí com sintomas emocionais agravados por causa dessa pandemia. Há muita crise financeira que traz preocupação, traz tristeza, traz medos sobre o futuro. Pai, que o Senhor traga o Espírito Santo para trazer ao nosso coração paz, refrigério, novo ânimo, para que a gente possa ultrapassar tudo isso. Nos ajuda, Senhor, que haja um grande mover de cura nesse país, que haja um grande mover do Espírito Santo, aquecendo os nossos corações. Acrescenta fé ao nosso coração, a gente não tem como providenciar fé, não há lugar nenhum onde a gente possa adquirir fé, senão vinda de Ti, por obra da Tua graça em nós. Nós não merecemos, mas o Senhor, por amor, tem derramado sobre a nossa vida, e por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, apresentando o nosso coração, às vezes entristecido, sentindo o peso de tudo que está acontecendo, mas desejoso de viver algo que venha da parte do Senhor. Nós estamos indo à fonte, à procura de águas tranquilas, que a gente possa, ao beber, ganharmos um novo ânimo para continuar seguindo. Ó Deus, eu quero colocar também diante de Ti aquela senhora amiga da Maria Rangel, que está com depressão, uma senhora idosa. Ó Deus, agravado pela situação da pandemia, muitos estão aí com depressão, com pânico, com ansiedade, em níveis nada razoáveis, Pai. Que haja, Senhor Deus, um grande mover da parte do Espírito Santo em favor dos lares. Ó Deus, eu te peço que as famílias briguem menos, se amem mais e possam compartilhar mais da boa nova do Evangelho nas suas casas, Pai. Que a gente não volte à normalidade nem aceite um novo normal.
que a gente mergulhe em Ti e que essa seja a normalidade para nós, estarmos cada vez mais mergulhados na Tua presença. Nós queremos, Pai, nos lembrar daqueles que perderam pessoas no meio disso tudo e que estão aí sofridas pela perda de parentes, pessoas próximas, que possam ser consoladas pelo Teu Espírito Santo. Não nos deixa, Senhor, querer entender todas as coisas, que a gente possa mergulhar em Ti pela fé e possa ver o Senhor se manifestar com o Seu poder na nossa vida. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje que o texto, né, e a reflexão vão continuar. Né, aquilo que a gente experimentou ontem, e está em Mateus 9, versos 16 e 17. Quando você procura, a gente toma aqui um pouquinho d'água. Mateus 9, versos 16 e 17. Ontem nós falamos um pouquinho antes desse texto, quando Jesus diz que médicos atendem doentes e não pessoas saudáveis, né? E os fariseus se julgavam sãos e, ao mesmo tempo, né, que não eram sãos, apontavam o dedo contra pessoas que, segundo eles, eram pessoas de má reputação e queriam ali se unir a Jesus, estavam junto com Jesus na refeição que ele estava desfrutando ali com os seus mais íntimos. E hoje eu quero continuar, e o texto diz assim: ninguém corta, estou lendo na versão da Bíblia Mensagem, ninguém corta um cachecol de seda para remendar uma roupa velha, usa-se um remendo que combine, ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Pai, acrescenta a revelação à Tua palavra. Não queremos só o texto, queremos ir além dele e só podemos ir se o Teu Espírito Santo nos direcionar. Nos ajuda a compreender o que o Senhor quer, que o Teu propósito santo se cumpra em cada um dos nossos corações. Tua palavra está vindo hoje para a nossa vida, para o nosso meio, para essa conexão com um objetivo, que o Senhor sabe qual é, que o Senhor acrescente a porção necessária para que a nossa fé continue viva e possa até mesmo aumentar em Ti. Que, como resultado dessa mensagem, possamos ter mais intimidade com o Senhor. Possamos amar mais a Tua vontade em nós e assim possamos continuar seguindo na direção que o Senhor Ele deseja para cada um de nós. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, quando a gente fala sobre esse texto, eu sempre tenho um exemplo. Há muitos anos eu já uso esse exemplo, porque eu acho que ele é fácil da gente compreender com mais profundidade o que a palavra quer nos dizer. Imagine uma pessoa pobre que da noite para o dia fica rica. A pessoa descobre uma herança, a pessoa, enfim, vive uma experiência que muda da noite para o dia e no outro dia, no dia seguinte, a pessoa está rica. O que acontece? Ela muda de lugar, ela pode comprar uma série de coisas que ela não podia comprar antes, mas existe uma coisa que não muda da noite para o dia. É a mentalidade dessa pessoa. Então, uma pessoa pode ficar rica da noite para o dia, mudar a situação financeira, econômica dela, mas a mentalidade dela ainda é a mentalidade de uma pessoa empobrecida. Então, ao mesmo tempo que eu posso mudar de vida financeiramente da noite para o dia, eu não posso passar a ter uma mentalidade diferente de maneira instantânea. E aí, com isso, eu quero começar a falar com você que
a gente descobre em Jesus a possibilidade de uma nova vida. E é assim, a gente quando se dá conta que existe Jesus, ele já morreu por nós, ele já se derramou na cruz por cada um de nós, nos trazendo salvação. Porém, essa nova vida, ela vai demandar uma nova mentalidade, e isso é algo que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai experimentando mais e mais de Jesus, e isso não é instantâneo, isso não é da noite para o dia. Então, quando a palavra fala não se corta um cachecol, né, na tradução que eu li, cachecol de seda para remendar roupa velha, é porque a gente recebe algo novo, mas a estrutura ainda é velha. E aí o que acontece? Nós precisamos saber que se a gente tenta remendar uma roupa velha com um remendo novo, o buraco onde a gente está tentando remendar, ele fica ainda maior. Você com certeza conhece pessoas que, ao se tornarem religiosas, não ficaram melhor, pioraram ainda mais. Porque muitas vezes a gente, na ânsia de tapar um buraco, a gente não percebe que o buraco está ficando maior. Por quê? Porque não há uma mudança de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer cobrir aquele buraco sem perceber que o todo ele precisa ser transformado. Bom, no tempo de Jesus, não havia falta de religião. Não faria sentido Jesus vir para trazer uma religião, porque isso eles já tinham. Os fariseus, eles eram religiosos rigorosos com aquilo que eles acreditavam, mas eles não conheciam o amor. Eles tinham habilidade com a lei, no fato de conhecer e tentar cumprir a lei, mas não tinham o amor. E aí Jesus traz aquilo que aquela época, aquele povo, aquele tempo, aquela cultura não conhecia. E o que muda é justamente isso. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou sobre lei e amor, para você não achar que a lei abomina, né? O amor abomina a lei, não é isso. Imagina um casal. Pela lei, o adultério seria passível de punição. Só que quem ama não adultera somente pelo peso de uma lei. O amor, ele consegue ir além da lei, por quê? Não apenas porque é uma lei, mas porque há amor. Então, sempre que há amor, sempre que o amor flui, ele vai muito além da lei. Eu estava conversando esses dias aí com o João Holanda, e aí ele me deu bom dia, né, no zap, e eu falei assim, rapaz, eu sempre tenho que pedir desculpa para as pessoas, porque eu detesto dar bom dia. Porque eu acho que o bom dia, na maioria dos casos, ele revela assim, um formalismo e pouco vai além do que uma expressão educada, mas formal. Não é? Eu quero ter a chance de, para além de te desejar um bom dia, expressar algo, comunicar algo que traga um dia bom para você. E isso é um fruto do amor. Então a educação dá bom dia, mas o amor torna aquele dia bom para quem eu quero que aquele dia seja bom com ações práticas. Então, é assim, ontem a gente talvez pegou pesado com os fariseus, mas a gente precisa pensar o seguinte, é um golpe muito duro ir além do amor, ir além da lei. Porque as pessoas estão preparadas, vamos pensar num exemplo prático, as pessoas estão preparadas para você se aproximar delas num primeiro momento, não é? Numa expressão de linguagem fática, né? Testando os canais de comunicação. Então você diz bom dia, boa tarde, boa noite, está frio, está calor, que coisa, né? E a gente pouco vai além disso.
né? Eu sempre dou um exemplo curioso, engraçado, né? Você está no elevador, a pessoa pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Não dá tempo, em tão pouco tempo num elevador, até o andar que cada um vai sair, você dizer que não está bem. Então você rapidamente diz, tudo bem, obrigado, e vocês, tudo bem e tal. É uma resposta solta, superficial, apenas para cumprir um ritual. Mas você imagina a loucura que seria se a gente saísse na rua e as pessoas se abraçassem, as pessoas falassem de amor, as pessoas demonstrassem amor umas pelas outras. Que loucura, que revolução seria. Pois é, Jesus quando veio, ele traz algo tão novo que chocou as pessoas. E é óbvio que Jesus espera que a gente vá além do choque, né? Que a gente compreenda que existe uma maneira de viver que é melhor do que viver cumprindo a lei. Né? Um outro exemplo que eu dou sempre também é o carro. Né? Você não pode exceder na velocidade, a polícia tem poder de punir eu e você se a gente ultrapassa a velocidade e formos apanhados. Mas se você tem uma criança no carro, o amor que você tem e a responsabilidade de ter uma criança que está sob a tua responsabilidade faz você moderar na velocidade sem que fosse necessário sequer alguém para checar isso. O amor vai me conduzir a não exceder, não é? E a lei não é capaz de cobrir isso, porque com toda a lei que existe, com todo aparato, não é, de autoridade que existe investido sobre algumas pessoas para aplicarem a lei, a gente vê coisas terríveis, atrozes, vergonhosas, porque a justiça dos homens não é capaz de cobrir todas as necessidades. Mas se a gente for parar para pensar, o amor é. Porque se houver amor pelo outro, vai haver respeito. Se houver amor pelo outro, vai haver tolerância. Se houver amor pelo outro, a gente não vai tentar remendar o que não funciona. Não vai funcionar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se a gente tentar viver uma vida de remendo, não vai funcionar. E aí é que entra a terapia de Cristo, porque se a terapia de Cristo ela não acontecer, vem o vinho novo, mas ele se perde, porque ele encontra em nós uma garrafa vazia. Em outras versões, né, um odre velho. Ele não suporta o vinho novo. Então muita gente, apesar de ser religiosa, apesar de ter até um discurso religioso, não consegue experimentar o benefício do Evangelho. Por quê? Ele entra, mas ele sai, porque encontra em nós rachaduras que somente ao serem tratadas vão ter condições de abrigar esse amor. Até para ser amado, a gente precisa aprender, a gente precisa buscar. Pode ter certeza, nem ser amado a gente sabe ser. Nem ser amado a gente sabe ser. Agora, com o efeito do Evangelho em nós, quando a gente se envolve com a terapia de Cristo, o que vai acontecendo? A gente vai preparando o nosso coração, o ambiente do nosso coração, para receber esse amor e poder desfrutar dele. Existem pessoas que, se você der todo o dinheiro do mundo para elas, elas vão perder tudo. E existem pessoas que, se perderem tudo que têm, no momento seguinte, vão pouco a pouco adquirindo tudo de novo. Porque isso tem a ver com a maneira como a gente lida com as coisas. Então não é só receber algo novo, é estar preparado para poder receber esse algo novo. E é algo que a gente faz com muita força, com muita facilidade. A gente tem tendência a, por vezes, querer encaixar Jesus no nosso jeito. A gente quer que esse vinho novo entre, mas quer que ele entre numa garrafa que está furada, rachada, e aí não dá certo. Isso gera angústia, gera paranoia. Tem gente que fica paranoico. Tem gente que é tão rigoroso na avaliação, no julgamento das pessoas, que se torna paranoico com isso. Sabe por quê? Porque recebe o vinho novo.
mas ainda está com a garrafa rachada. E aí esse vinho se perde. Aliás, quando você impõe alguma coisa a alguém, você pode até estar sendo portador de um vinho novo, mas esse vinho se perde, sabe por quê? Porque você é um canal que está obstruído pelo ódio, pela amargura, por situações não resolvidas, por feridas que precisam ser tratadas para que esse vinho novo chegue em você, traga novidade de vida para você e também proporcione isso no compartilhamento. Tem gente que muda de vida e aí quer impor essa mudança às pessoas. Tem gente que, por exemplo, para de fumar depois de décadas fumando e aí no outro dia já não suporta ninguém fumando. E acha que a pessoa tem que parar de fumar porque ela parou, só que ela não se lembra, ela não consegue recordar o quanto tempo ela demorou. Cada um tem um tempo diferente. E a gente, quando não respeita isso, está forçando um remendo que só torna as coisas piores. As pessoas gostam muito de falar sobre o inferno. As pessoas gostam muito de colocar a culpa de tudo no diabo, mas não é esse o efeito do amor. Quando o amor de Jesus ele entra, quando ele penetra nos nossos corações, ele nos faz falar mais de amor, mais de Jesus, mais do céu, mais da presença de Deus. E aí as pessoas sempre dizem, né? Mas se você falar sobre o céu e não falar sobre o inferno, as pessoas não criam temor por isso. Não, não. O amor constrange você a não ficar na mesma posição. Eu não conheço ninguém que, sentindo, provando do amor de Jesus, quer permanecer da mesma forma. Se eu sei que o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, virá hoje visitar meu coração, eu não vou querer que ele entre nesse coração bagunçado. Eu vou querer melhorar esse coração para receber com dignidade, não é, a pessoa de Jesus, o Senhor da minha vida. Então a gente, quando é amado, a gente é constrangido a mudar. Primeiro é um choque, né? Por que Deus nos ama, sendo a gente quem nós somos? De verdade, né? E Ele conhece, você não me conhece. Você conhece talvez a parte boa, mas Jesus, conhecendo a minha pior parte, me ama. E esse amor, é impossível que esse amor venha e não me traga, não me conduza ao constrangimento de mudar e de melhorar. Principalmente em relação ao outro, porque eu passo a amar o outro entendendo que eu fui amado por Jesus primeiro. Se você não quiser me amar, não tem problema. Jesus já me ama num tanto, que é tanto, que eu tenho para mim e ainda posso dar para você sem receber. Sou rico. Esse amor, ele enriquece a minha vida de uma tal forma que eu não fico carente do seu amor, da sua aprovação, não. Eu não estou dependendo da sua aprovação para eu continuar, porque existe um amor que nos amou primeiro, que vai me constrangindo a continuar no caminho do amor. Eu não estou dependendo disso, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente cria, não é? A gente cria. Eu peço desculpa, gente, que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, agora que eu me lembrei aqui de subir. O João Holanda falou que você estava falando aí de que remendos aumentam o buraco, eu me lembrei daquela música, quebra a minha vida e faz tudo novo, eu quero ser um vaso novo. É isso mesmo. Quando a gente se lembra que Jesus é oleiro, quando a gente crê nessa possibilidade, nós falamos muito ontem sobre como a gente crê, não é? Se a gente não crê que nós somos vasos nas mãos do Senhor, a gente despreza uma característica maravilhosa de Jesus, que é de ser oleiro. Agora, se eu dou ao oleiro a abertura para fazer com o vaso, que sou eu, o que ele quiser, é óbvio que ele não vai deixar o vaso furado, ele vai mudar tudo. E nós, no máximo, querendo muito, nós somos vasos furados. O que nos faz novos todos os dias é essa operação do Espírito Santo na nossa vida.
Bom, uma outra coisa que é muito importante para a gente compreender é que, e é com isso eu quero terminar nessa noite, eu quero dizer algo para você, muito sério. As pessoas não estão interessadas, as pessoas não estão interessadas em que você se torne uma nova criatura. As pessoas que te conhecem há muito tempo preferem chamar você do apelido que você tinha há 20, 30 anos atrás, porque elas preferem, elas se sentem mais confortáveis à vontade quando você atende por aquilo que elas conheceram de você. Quem vive a terapia de Cristo, quem vive a obra do Espírito Santo não fica do mesmo tamanho, a gente cresce, a gente avança. Se a gente era preconceituoso, isso vai morrendo. Se a gente era intolerante, isso vai perdendo vida em nós. E ao mesmo tempo nosso coração é aquecido para pensar outras coisas, para enxergar a vida sob um outro prisma, e não adianta querer encontrar a velha criatura porque somos novos em Jesus. Então a pessoa está querendo que você pense como você pensava antes, mas você mudou, você já é outra pessoa. Só que as pessoas que te rodeiam, muitas delas querem que você permaneça do mesmo tamanho, porque simplesmente elas estão acostumadas com você da mesma maneira. Ah, o fulano de tal, o Rodrigo é nervoso. O João Holanda é tímido. A Graça, ela é descontrolada. Não, nós não somos nada disso. Se somos, segundo o João Holanda aí, né? Se nós somos vasos nas mãos do oleiro, ele pode nos quebrar e nos fazer novos, diferentes. Então não procure em mim o que você acha que é. Quem se define, se limita. Eu não posso ser definido pelo que eu sou hoje, porque eu estou crendo que eu estou numa transmissão aqui que está propondo justamente que eu me torne uma nova pessoa. Mas ontem você falou isso. Pois é, a gente tem que progredir, porque a gente crê que essa ação do Espírito em nós, ela tem o poder de melhorar aquilo que a gente é, a maneira como a gente vê. Não. Tem coisas que são interessantes, não é? Se você pegar, por exemplo, 20 anos atrás, as pessoas não usavam, não tinham costume de usar cinto de segurança. Hoje em dia, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto de segurança quando você entra. Antigamente as pessoas fumavam dentro de casa, tinha cinzeiro. Qual é a casa hoje em dia que tem cinzeiro? Não é? E ambientes fechados de trabalho, as pessoas trabalhavam com cinzeiro nas suas mesas. Hoje as pessoas não, porque são coisas que foram superadas. Hoje em dia ninguém usa mais fralda de pano no filho. Você pode ser simples, você pode ter parcos recursos, mas você os aplica para ter uma fralda descartável. Ninguém usa mais alfinete para segurar uma fralda de pano e lava no tanque. Ninguém hoje lava roupa no tanque, mas as pessoas costumam ter uma máquina de lavar, e são coisas que vieram, ficaram e superaram as antigas. Estou dando exemplos aqui de coisas que a gente superou. Entendeu? E assim acontece na nossa vida espiritual também. A gente precisa superar racismo, precisamos superar intolerâncias no plural, são de várias naturezas. Precisamos superar esse julgamento que olha para o outro e atribui uma culpa e diz, não, a Bíblia diz que é pecado, você está em pecado e joga as pessoas no inferno. Essas coisas têm que ser superadas, porque o amor de Jesus é tão grande que ele me constrange a mudar todos os dias. Essa coisa de ser nova criatura, ela acontece de duas maneiras. Eu aceito Jesus e a graça de Jesus me alcança. E depois eu vivo essa novidade de vida nessa mudança diária. Então, ela acontece em parte de imediato, porque não é por merecimento nosso. Então, Jesus nos salva quando nós cremos na salvação nele, no ato redentor
da sua morte e ressurreição na cruz, porém, a gente vai se tornando em Jesus. Eu estou muito feliz por aquilo que eu posso me tornar em Jesus. E a gente se angustia porque a gente gostaria de estar mais longe, mas o que importa é que a gente dê um passo a cada dia, a gente esqueça das coisas que para trás ficam e sigamos para o alvo em Jesus, a cada dia superando e celebrando. Eu quero hoje celebrar o pouquinho que eu já consegui mudar, o pouquinho que eu consegui enxergar. Não é? O peso da glória de Deus, ele vai se manifestando em nós pouco a pouco. Não é? E a gente tem que comemorar, celebrar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, que é tirando de nós esse entendimento de que nós vamos remendar alguma coisa. Não, o nosso propósito, o nosso convite não é a remendarmos nada, mas mudarmos por completo. Isso é chocante, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Essa é a terapia de Cristo. Pai, nós oramos nessa noite para que o Senhor tire da nossa mente e coração o desejo de remendar, quando na verdade precisamos ser novos. Quebra a nossa vida e nos faz novamente para que sejamos vasos de honra que manifestem a Tua glória. Que a excelência compreendamos que não está no vaso, mas naquilo que está no interior do vaso. Cremos que o Senhor habita nos nossos corações. Que desça vinho novo do céu sobre a nossa vida, mas que não encontre cada um de nós como vasos, garrafas rachadas, feridas pelo mundo, mas que possamos abrigar o Espírito Santo em nós, de maneira que possamos vivê-lo, experimentá-lo e também transmiti-lo sem que hajam perdas. Ó Pai, quantas áreas em nós estão feridas, quanta coisa em nós precisa ser mudada. Não nos deixa desistirmos, Pai, de vivermos a terapia de Cristo, que antes possamos celebrar cada momento que o Senhor nos proporciona de refletirmos e percebermos, identificando que mudamos um pouquinho mais. Que possamos viver o Teu amor, que não venhamos desistir, que não voltemos às obras religiosas, farisaicas, que para nada servem, mas que possamos abraçar o Evangelho de Jesus e que possamos compartilhá-lo com nossas ações, trazendo a esse mundo uma revolução de amor, sem ódio, sem guerra, sem armas, mas com amor, possamos abraçar esse mundo e ele possa receber o Evangelho, a boa notícia que em tantos corações ainda não chegou. Que recebermos essa boa notícia não fique somente conosco, mas possa mudar a nossa vida e mudar a maneira como nos relacionamos com todas as coisas. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela sua conexão com a gente, muito obrigado pela força. Todo dia é difícil continuar, mas se torna mais leve por causa da sua oração, por causa da sua ajuda, por causa do seu apoio. A terapia de Cristo está andando, ela está acontecendo. A gente queria que ela estivesse mais longe, não é? Mas a gente não pode deixar de dizer que ela está acontecendo, porque Jesus está enviando pessoas maravilhosas para nos ajudarem nisso, caminhando com a gente, trocando amor. Aqui só tem amor, não adianta, aqui só tem amor. Aqui não tem violência, aqui não tem religiosidade que ofende, que machuca pessoas, mas aqui só tem amor, do lado de cá e daí também. Tá? Ajuda a gente lá no YouTube, se inscreve, curte a página no Facebook, visita nosso site www.terapiadecristo.com.br, tudo isso nos ajuda. Eu tenho feito esse apelo porque muita gente se volta contra
redes de televisão, meios de comunicação, redes sociais, mas quem às vezes tem uma mensagem boa tem dificuldade de chegar. Não é? Talvez aquele cantor que nem te conheça, ele tem lá a sua inscrição, mas uma pessoa que está começando tem muita dificuldade. Isso é muito difícil, né? A gente acredita que essa liberdade de fazermos uma transmissão ao vivo é um pedacinho de terra onde a gente pode cultivar também. Mas a gente luta contra grandes latifundiários aí. Isso tudo é muito complicado. Então, ajuda, apoia. E eu não peço essa ajuda só para mim, não. Existem igrejas pequenas, existem movimentos de fé e de revitalização espiritual que estão aí, iniciantes, não é? Com muita fragilidade. Quando você curte, quando você compartilha, quando você de alguma maneira se envolve, você está ajudando a isso não morrer e você está dando uma opção. Ao invés de você assistir o Jornal Nacional ou acompanhar notícias aí por outros lados e aí ficar sem saber se é verdade, se é fake news ou não, estão aí pregando o Evangelho e existem outras pessoas maravilhosas fazendo isso também. Apoie, ajude, que é para a gente conseguir, não é, fazer a vontade do Senhor, cumprir o chamado, tá bom? Então um beijão a todos, não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui para a gente continuar essa jornada maravilhosa na presença do Senhor. Amém? Beijão a todos.